Salmo de número 7, nós vamos fazer o seguinte: como é um salmo longo, eu não vou ler o salmo agora, a leitura será feita durante a exposição, assim nós ganhamos tempo. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por sua palavra, porque o Senhor não nos deixou só, mas o Senhor tem falado conosco através das Escrituras. Pedimos que, nesse momento, o Senhor abra bem os nossos ouvidos, para ouvirmos com clareza a voz do Senhor. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreender o recado do Senhor. E disponha o nosso coração para obedecer e viver de acordo com a verdade revelada. Tenha misericórdia de mim, me dê graça de expor a Tua palavra com zelo, com fidelidade, com intrepidez, debaixo do poder e da autoridade do Teu Santo Espírito, de maneira que o Senhor seja glorificado, ó Deus, durante toda a exposição da Sua palavra e a Tua igreja edificada. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das piores coisas que pode acontecer conosco é ser acusado de coisas perniciosas que nós não cometemos. Ainda mais quando fazemos o contrário, ou seja, você é acusado de fazer algo errado, sendo que você está fazendo o certo, e indo até um pouco além, nas suas atitudes de integridade, como não pagando o mal com o mal, por exemplo. Essa injustiça mexe com a gente, obviamente, mas essa injustiça também é algo que ninguém está impune, vivendo nesse mundo amaldiçoado pelo pecado. E a injustiça, ela está presente em todo lugar. Pode acontecer conosco, pessoalmente, ou está presente, às vezes, dentro da própria justiça brasileira. A questão toda é, quando sofrermos injustiça, como devemos reagir? Quando formos acusados injustamente, quando colocarem um peso sobre nós que não é nosso, qual deve ser a nossa resposta? Qual deve ser a nossa ação? Bem, o Espírito Santo deixou esse salmo como um guia para aqueles que têm clamado a Deus por justiça na sua vida. Esse salmo foi escrito por Davi. Se você observar aí no texto, fica a sua Bíblia aberta e vai acompanhando, tá bom? O salmo começa assim, ó: canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi, o benjamita. Então, na própria descrição do salmo, nós vemos que esse salmo foi escrito para ser cantado, tá? É um cântico de Davi. E esse salmo foi escrito na forma de lamento, tá? Então é um salmo para ser cantado na forma de lamento, porque esse salmo é uma resposta a uma falsa acusação de um homem chamado Cushi. A única descrição que sabemos desse homem é que ele era da tribo de Benjamim, Cushi, o benjamita. Então os detalhes que envolveu Davi com Cushi, nós não temos em nenhum lugar das Escrituras, só essa descrição de que esse salmo foi composto em resposta a falsas acusações desse homem a Davi. Agora, por outro lado, nós temos uma indicação de que a tribo de Benjamim, principalmente depois que Davi assumiu o trono no lugar de Saul, não via Davi com bons olhos. Quando eu preguei no Salmo 3, nós citamos o exemplo de Simei, que era parente de Davi, que era parente de Saul, e que também era um benjamita, e que insultou e se levantou contra Davi. Nós temos agora um segundo benjamita também, que estava se levantando contra Davi. E lembrando que Saul era da tribo de Benjamim. Então a tribo de Benjamim não olhava Davi com bons olhos, porque Davi assumiu o trono no lugar de Saul. Então, ao que parece, esse Cushi, que é da tribo de Benjamim, talvez da família de Saul, ele estava acusando Davi
dizendo que Davi era um mau caráter, falando mal de Davi, e parece que o contexto é esse mesmo. Por quê? Se você olhar na sua Bíblia aí, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, essa é a frase importante, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Se você lembra um pouco da história bíblica, você vai lembrar no livro de Samuel, que Davi por 2 vezes, ele teve a oportunidade de matar Saul, e nesse contexto, Saul estava perseguindo, sem Davi ter feito nada de errado. Saul era um cara paranoico, e na sua paranoia, ele achou que Davi queria tomar o trono dele. Na verdade, quem tomou o trono de Saul foi o próprio Deus, e deu a Davi. Davi não fez nada de errado nesse sentido. Mas por 2 vezes, Davi tendo poder nas mãos de matar Saul, ele não fez. Ele agiu com misericórdia e entregou para Deus, que é o justo juiz, e que julgaria, e de fato julgou com justiça. Então parece-me que, de fato, esse Cuxi, ele está acusando Davi nesse contexto, talvez porque ele olhava para Davi e via Davi como um usurpador do trono que pertencia a Saul. E as acusações são palavras maledicentes, nós veremos isso daqui a pouco, que as acusações são essas. Mas Davi, em todo salmo, ele vai clamar por justiça, porque a sua consciência está tranquila diante de Deus. Quando nós temos a nossa consciência tranquila, mesmo quando alguém fala mal de nós, quando nos acusam de algo que nós não fizemos, nós podemos pleitear a nossa causa diante de Deus, e esse salmo nos ensina como fazer isso. E aqui já é uma grande lição. Eu vejo muita gente que fica às vezes profundamente arrasada quando alguém fala mal dele. Vou dizer uma coisa para você: essas coisas não são incomuns na vida. Pessoas que falam mal de nós, que às vezes inventam mentira, que agem com maledicência, não é algo incomum. Nem Jesus foi livre disso. Na verdade, Jesus foi crucificado de forma injusta, totalmente injusta. Foi inventado um monte de história acerca dele. Davi, em vários dos seus salmos, ele relata episódios em que ele foi afrontado de forma injusta. Agora, quando isso acontece, o que fazemos? Pagar mal com mal? Ficar emburrados? Nos afastar de Deus, das pessoas? Ficar isolado? Qual que deve ser a nossa resposta? Olha para esse salmo, e a gente vai aprender um pouco como deve ser a nossa resposta. Esse salmo, eu tenho algumas divisões, obviamente. Versículo 1 e 2, Davi, ele vai clamar por salvação. Versículo 3 e 5, Davi, ele vai apelar a Deus, para que Deus, na sua justiça, possa olhar para toda a situação. Depois, versículo 6 a 9, Davi pede para que Deus se levante e haja em seu favor. Versículo 10 a 16, ele mantém a sua confiança de que Deus é justo, e por fim ele vai adorar a Deus por sua justiça. Então a primeira parte, versículo 1 e 2, nós temos aqui o clamor de Davi por salvação. Acompanhe na sua Bíblia, versículo 1 e 2, Senhor, Deus meu, em Ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Davi começa o seu clamor com uma confiança, ao afirmar: Senhor Deus meu, em Ti me refugio. Então a primeira declaração, e é importante você prestar atenção nesse detalhe, porque isso aqui é a oração de alguém que está indignado, porque estavam levantando calúnia contra ele. Mas a primeira coisa que ele faz na sua oração é uma declaração de confiança. Ele confia em Deus, e ele diz: Senhor, Deus meu. Deus é o seu Deus pessoal, que se relaciona com ele, e ele diz: em Ti me refugio. Essa expressão, em Ti me refugio, é uma expressão muito comum
no livro de Salmos. Em vários salmos você encontra essa expressão, Salmo 11, Salmo 16, Salmo 57, Salmo 71 e outros salmos. Por várias vezes o salmista vai declarar que Deus é aquele em quem ele se refugia. Para você ter uma ideia do que passa na mente do salmista, o que ele quer dizer como refugiar, é só você olhar no Salmo 57, versículo 1, ali nós temos uma descrição melhor do que significa isso, em ti me refugio. Lá no Salmo 57, versículo 1, o salmista diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Então, a imagem de se refugiar em Deus é a imagem de filhotes que se abrigam debaixo das asas de sua mãe, quando o sol está muito quente, ou quando vem a tempestade, né? Acho que nós já vimos isso, quando os pintainhos, eles se acolhem debaixo das asas de uma galinha, por exemplo, ela os protege, no caso de Cuiabá, do sol, ou em lugares mais frios, do frio, ou da chuva, ou da tempestade, e eles ficam ali, protegidos e guardados, até que passe a tempestade, a geada, estão guardados em segurança. E o ponto do salmista é, Senhor, é no Senhor que eu me protejo, quando eu sou atacado injustamente, é no Senhor que eu encontro abrigo, segurança e proteção, quando as coisas ficam difíceis. Essa é a sua primeira declaração de confiança. Todas as vezes que você vai orar, pressupõe que você confia em Deus, por isso que você ora. Por que nós oramos? Porque nós confiamos em Deus, nós confiamos que Deus não rejeita a oração, nem aparta de nós a sua graça, nós confiamos que Deus nos ouve, nos ama, nos protege, e é por isso que o salmista está orando. Um segundo detalhe no versículo 2 agora, é que o salmista, ele está profundamente preocupado com a sua vida, tá? Ainda no versículo 1 ele diz, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Então, essa perseguição era motivada, tá? Influenciada por esse homem chamado Cush, e a situação de Davi não era boa, provavelmente isso aqui foi naquele período que Davi estava sendo perseguido por Saul, e esse Cush estava deixando a coisa pior do que já estava, porque observe no versículo 2 que ele fala, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Ele usa agora uma linguagem metafórica, muito comum na poesia, lembrando que aquela região de Israel, naquela época, não hoje mais, era a região que tinha muitos leões, tanto que no livro de Isaías, do profeta Naum, os leões são descritos como animais ferozes, tá? Destrutivos. Essa é a visão de leões na Bíblia, e ele está dizendo, Senhor, eu me protejo no Senhor, ouça o meu clamor, porque se o Senhor não me ouvir, se o Senhor não olhar para mim, eu estou perdido. Aí ele usa essa linguagem figurada, de alguém que é despedaçado pelo leão. Quem é que pode sobreviver se um leão juntar nele? Não tem como, e é feio o negócio, tá? Não é só um arranhãozinho, não é gatinho, né? Ele despedaça, o negócio é feio, e o que ele está dizendo aqui na sua oração é, a oração de alguém que está desesperado, e que se Deus não olhar para ele, que se Deus não atender o seu clamor, ele está perdido. Há momentos na vida que nós temos que fazer esse tipo de oração, há momentos que a situação está tão feia, que nós estamos às vezes diante de uma situação tão complexa, e que às vezes nós podemos nos sentir dessa forma. Assim sentia Davi, só Deus poderia ouvir e fazer alguma coisa para ele. Só que essa oração também não mostra só desespero, na verdade mostra a sua confiança. O que ele está dizendo é que na terra a única pessoa que poderia fazer alguma coisa por ele é Deus, só, ninguém mais. Eu vou dizer uma coisa para você, esse é um tipo de oração que agrada a Deus.
é quando eu me achego diante de Deus, reconhecendo que só Deus pode agir em meu favor. Porque muitas vezes a gente chega diante de Deus, mas no fundo a gente acha que nós temos um jeitinho. A gente sabe como fazer, a gente tem um plano B. Aqui não tinha plano B, não tinha plano C, não tinha plano D. Ou o Senhor age, ou então eu estou perdido. E é assim que ele clama. Ele está clamando com toda sinceridade por salvação a Deus. Agora, do versículo 3 a 5, ele vai clamar pela justiça de Deus, porque Deus é justo. E diz assim o texto: Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persigo o inimigo a minha alma, e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida, e arraste no pó a minha glória. Meus irmãos, a oração mais poderosa em meio à angústia e o problema, ou problemas que você possa enfrentar na vida, é quando você está com a sua consciência tranquila. Consciência tranquila diante de problemas é de fato uma grande bênção. Davi estava sendo acusado, mas a sua consciência estava tranquila. Sempre quando você começar a ficar chateado por causa disso, daquilo outro, você precisa primeiramente sondar o seu coração e ver como que está a sua vida diante de Deus. E se você tem a sua consciência tranquila, você pode descansar, porque Deus é o Deus da nossa justiça. Você pode pleitear diante de Deus a sua causa, e é isso que Davi faz. Davi aqui ele está chamando Deus como testemunha e juiz do que ele vai dizer. Observe as palavras: se eu fiz o de que me culpam. 3 vezes a palavra aparece essa conjunçãozinha se aqui. Se eu fiz o do que me culpam, se nas minhas mãos a iniquidade, se paguei o mal com o mal a quem estava comigo. Ou seja, se eu cometi qualquer coisa errada que estão me culpando. Davi não era perfeito, mas em relação à acusação, ele diz: nisso eu estou limpo. Ao que parece, a acusação se resumia na seguinte questão: Cush estava acusando Davi de ser alguém traíra, um mau caráter, alguém que havia apunhalado talvez Saul pelas costas. Provavelmente a acusação dele era o seguinte: olha o que você está fazendo com o seu sogro. Lembrando que Saul foi sogro de Davi, depois ele tomou a mulher de Davi. Saul era doido, essa é uma outra história. Mas ele estava acusando Davi de Davi ser um mau caráter. E por isso que Davi se defende e fala para Deus: Senhor, se eu fiz isso que ele está dizendo, se eu realmente fiz isso, então que o Senhor venha e realmente me persiga e traga a maldição sobre a minha vida. Observe que ele vai dizer: se paguei o mal com o mal a quem estava em paz comigo. Provavelmente esse é o contexto. Ele está dizendo: olha, você estava bem, está tudo tranquilo, você teve oportunidades e agora você se rebela. Davi, eu não fiz nada disso, eu não me rebelei contra ninguém. E se você ler no livro de Samuel a história da relação de Davi com Saul, você vai perceber que Davi em todo o tempo agiu de forma inocente, até mesmo quando Saul morreu, em todo o tempo, e o livro deixa isso com muita clareza. Ele diz: se eu paguei com o mal a quem estava em paz comigo, aí ele diz: eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Saul tentou de várias vezes tentou eliminar Davi, várias vezes, sem Davi ter feito nada de errado.
E o que Davi fez? Nunca fez nada contra Saul. Na primeira vez, Saul estava dentro da caverna. Ele foi usar o banheiro. E Davi foi lá pertinho dele, cortou um pedaço da roupa dele, de longe, ele pega e fala para Saul: olha, eu estive aí perto de você, sua vida estava nas minhas mãos, e eu não fiz nada. E olha que tentação não faltou, porque os amigos de Davi falaram: Davi, Deus entregou ele nas suas mãos, Deus usou Deus ainda, mata ele está te perseguindo. E Davi diz: como eu vou me levantar contra o ungido de Deus? Que Deus o mate, se for o caso, ou numa batalha, ou por doença, mas deixa Deus resolver essa questão. A segunda vez ele estava dormindo, Davi vai lá, pega a lança dele, e a arma dele, e novamente Davi se apresenta de longe, e você percebe que Saul era um cara atormentado mesmo por Satanás, lembra que ele era, e era alguém desequilibrado emocionalmente. Nas duas vezes ele chora, é curioso o texto, mas depois limpa as lágrimas, vão para cima de Davi, e vai atrás de Davi de novo. Mas Davi nunca fez nenhum mal, e Davi tinha consciência tão tranquila diante de Deus, que ele fala: se eu fiz isso, Senhor, que o Senhor então venha sobre mim e me amaldiçoe. Ele está chamando a maldição de Deus sobre a sua vida. Observe o versículo 5, então se eu fiz isso, persiga o inimigo a minha alma, e alcance-a. O inimigo aqui era Saul, e alguns certamente benjamitas. Persiga o inimigo a minha alma, e alcance-a, espezinho no chão a minha vida, e arraste no pó a minha glória. A ideia é o seguinte, é que se eu de fato fiz isso, que eu seja perseguido e humilhado. A ideia é de um general que vence a batalha, pisa na cabeça do seu opressor, do seu inimigo, e o arraste no pó, o humilhe e o envergonhe diante de todo mundo. Está dizendo: se eu fiz isso, então, que eu seja destruído e humilhado. Ele está chamando Deus como juiz, e como testemunha, porque Deus é aquele que sonda a mente e corações. O salmista já tinha dito, em outro salmo: Senhor, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então o salmista sabe que Deus conhece a sua integridade, e por isso que ele faz uma oração tão ousada como essa. Quando você tem a sua consciência tranquila, você pode pleitear com Deus, porque Deus é juiz, e também é testemunha, porque Deus conhece. Quem pode fugir da presença do Senhor? É por isso que não dá para viver com hipocrisia, viver na mentira, viver na falsidade, querer ter uma carinha de santinho e viver aprontando, porque você não terá autoridade para resolver o seu problema diante de Deus. Davi estava com a consciência tranquila nesse momento. E observe que os salmos, eles são orações, e tem oração de todo tipo. Nesse momento da vida de Davi, essa é a tipo de oração que ele precisa fazer. Quando ele pecou com Betseba, ele já fez uma oração diferente, como é o Salmo 51. E os salmos são assim, eles servem para nos ajudar a lidar com as questões que nós vamos enfrentar em várias fases da nossa vida. Em fases quando você, por exemplo, é humilhado, pisado, injustiçado por outras pessoas, você pode se apresentar diante de Deus dessa forma. Terceiro lugar, nós temos aqui um clamor pela ação justa de Deus. Agora o que o salmista pede, primeiro ele pede para que Deus venha e seja testemunha dele, se ele estiver errado, que Deus o castigue. Agora ele pede para Deus se levantar e agir em favor dele, porque ele tem a consciência de que ele está agindo corretamente. Acompanhe na sua Bíblia, do versículo 6 ao 9, ele diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostre a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Desperta-te
em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúna-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, e segundo a integridade que há em mim. Nos versículos anteriores, Davi pediu que Deus o castigue caso estivesse agindo de forma perversa e com hipocrisia. Agora ele muda o tom da conversa. Ele pede que Deus se levante a seu favor e castigue aqueles que sem causa estavam se levantando contra ele, fazendo com que a verdade a seu respeito fosse estabelecida. Ele queria justiça. E esse texto é bastante interessante, porque o que Davi está pedindo é justamente que Deus se levante e puna os seus inimigos, que estavam querendo puni-lo por algo que ele não tinha feito. Ele clama para Deus agir, e ele clama para que Deus se levante na sua indignação, tá? Isso que ele diz aqui no versículo 6, e mostre a sua grandeza contra a fúria, a maldade dos seus adversários. A outra expressão é: desperta-te em meu favor. Essas duas expressões, levanta-te e desperta-te, elas vão aparecer várias vezes também no livro dos Salmos. E essas duas expressões, elas refletem o desejo ansioso de quem está orando, de que Deus venha rapidamente acudi-lo em seu favor. E é bastante interessante essa forma do salmista falar, e na verdade, olhando assim, a gente fica até meio constrangido, né? Porque é como se ele dissesse: acorda, desperta-te, é isso, acorda, Senhor, levanta do seu sono e venha a me ajudar. Parece até que o salmista está sendo desrespeitoso, mas na verdade, essa expressão, ela reflete aquele desejo angustiante do coração, ou aquele sentimento que às vezes acontece dentro de nós, de que parece que Deus está demorando. Quem está sofrendo, quem está sentindo apertado, angustiado, humilhado, o que ele quer é que Deus resolva logo o seu problema. Pensa Davi, ele estava fugitivo da sua terra, não podia voltar para a sua terra, teve que até tirar os seus pais dali e levar para um outro país, porque podia sofrer represália. A terra que ele tanto amava, o seu sogro estava perseguindo ele, a situação era calamitosa, e ainda tinha um tal de Cush, que estava falando mal dele por toda a nação, e estava difícil aguentar aquilo. E na sua oração ele disse para Deus: Senhor, levanta, vem, age, faz alguma coisa, me socorre, levanta e age. Só que como que ele pede que Deus age? Ele está pedindo para Deus vir calmo, não. Observe que ele diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação. Em algumas traduções está assim: levanta-te, Senhor, na tua ira. Por que na tua ira? Porque Deus, sendo um Deus justo, Deus se ira com a injustiça. Mais adiante, aqui nesse salmo, ele vai dizer que Deus continuamente, Deus está indignado. Versículo 11 ele fala: Deus é justo juiz, Deus que se sente indignação todos os dias. Deus está diariamente indignado com a maldade, com a justiça. Então, o que ele pede é que Deus haja de acordo com o seu caráter justo. E se Deus for agir de acordo com o seu caráter justo, ele vai agir com ira sim. Por exemplo, lá na cruz, quando Jesus Cristo morreu de forma terrível, a morte de Cristo na cruz é uma demonstração de Deus agindo de acordo com o seu caráter justo. Então ele lança toda a sua ira sobre Jesus Cristo, porque Deus
ele está profundamente indignado, irado com o pecado, com a maldade e com a injustiça. Então, na oração de Davi, o que ele pede é justamente que Deus haja de acordo com o seu caráter justo e com ira, ele então mostre a sua grandeza contra a fúria dos seus adversários. E uma outra palavra interessante é isso, é que ele mostrar a sua grandeza é mostrar o seu poder que vem para cima dos seus inimigos. É isso que ele está pedindo. E isso é reforçado na frase seguinte: desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Ele está dizendo: Senhor, vem, se levanta, desperta, vem me ajudar, e faça isso de acordo com o juízo que o Senhor mesmo designou. Ou seja, quem é que designou a justiça? É Deus. Então, se estão agindo com injustiça, que o Senhor então venha e me socorre, de acordo com a justiça que o Senhor mesmo estabeleceu. Quem estabeleceu a justiça é Deus, e quando essa justiça é ferida, Deus então se ira contra ela, e o que Davi pede é: Senhor, vem, age de acordo com o seu caráter justo, e pune esse povo que está desonrando o Senhor, ao agir de forma injusta. Há um detalhe importante aqui: quando alguém age com injustiça contra alguma pessoa, ele está agindo contra Deus, porque ele está agindo contra a justiça que Deus estabeleceu. Ele está quebrando algo que Deus estabeleceu. Então ele está indo contra o próprio Deus. Quando você age com injustiça contra alguém, você está agindo contra o próprio Deus. E por isso que Deus diariamente fica indignado com isso. E esse é o clamor dele. Então ele pede primeiro que Deus pune os seus inimigos, como nós acabamos de falar. Em segundo lugar, ele pede que Deus julgue diante de todos os povos. Esse é um versículo até um pouco difícil, mas olha na sua Bíblia, ele vai dizer: reúnam-se ao redor de ti os povos, e sobre eles remonta-te às alturas. A linguagem é o seguinte: há nos Salmos a descrição de que Deus julga os povos. Só um salmo para você ver, mas tem outros. No capítulo 9, está bem do lado da sua Bíblia, está fácil de você ver. No versículo 8, o salmista diz: ele mesmo, falando de Deus, julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Não é julgará, julga. Deus, ele julga o mundo. Quando a Bíblia fala que antes da vinda do Senhor Jesus haverá de haver terremoto, peste, pandemia como essa que estamos saindo dela, a Bíblia diz que tudo isso é manifestação do julgamento de Deus sobre a terra. Esse mundo que constantemente se opõe a Deus e o ofende. Então, os salmos têm essa percepção de que Deus, ele julga o mundo, e um dia Deus vai julgar toda a terra. Toda a terra. O que o salmista pede é um prelúdio, ou seja, que o Senhor reúna. É isso que ele diz aqui no versículo 7, volta para o capítulo 7, reúna ao redor de ti. A ideia é o seguinte: reúna todos os povos, e quando ele diz o seguinte aqui, e por sobre eles remonta-te, remontar-se se eleve, é como se Deus colocasse um trono bem alto, e lá de cima ele julgasse todos aqueles que estão ao seu redor. Ele diz: o Senhor julga os povos. Mas aí fica uma afirmação, parece estranha: julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. O que o salmista quer dizer com isso? Bem, eu suspeito que o ponto do salmista é o seguinte: que o Senhor me julgue diante de todo mundo, porque Davi estava sendo perseguido pela sua nação, e a sua reputação atingia outras nações ao redor, e o que ele pede é que Deus limpe o seu nome. É isso que ele está pedindo,
diante de todas as nações que Deus governa e julga. Reúna as nações, coloca o seu trono lá alto, julga todo mundo e manifeste a minha integridade diante de todo mundo. Porque ele diz ainda no versículo 8, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que é em mim. Ou seja, que a minha integridade possa novamente voltar. Porque Davi era tido como fugitivo, como criminoso. Tanto que quem é que se uniu com Davi quando ele foge? Diz o texto que homens de má reputação. Porque a reputação dele não era boa, apesar de não ter feito nada de errado. O que ele pede então é que Deus agora julga todas as nações e exalte a sua justiça, ou seja, limpa o meu nome, falando um português mais claro, limpa o meu nome diante de todos os povos ao redor. É isso que ele está clamando. E em terceiro lugar, ainda nesse clamor para que Deus haja em seu favor, ele pede a Deus para cessar a maldade dos ímpios e abençoar o justo. Versículo 9, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Cesse a malícia dos ímpios. O que ele está pedindo é bem prático, que toda a maldade, a malícia, a perversidade dos ímpios contra ele, que Deus cesse, mas ao mesmo tempo, que Deus possa estabelecer a sua justiça. Aí novamente, ele ora e diz, pois o Senhor sonda a mente e o coração, ou seja, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe da sinceridade da minha vida, então, faça com que a impiedade cesse e estabeleça a minha justiça. Em resumo, novamente, é a mesma ideia. O que ele pede é que Deus haja de acordo com o caráter de Deus, punindo o ímpio, e que Deus, que é justo, estabeleça a sua justiça naquela questão, ou seja, limpa o meu nome, permita que eu volte, em outras palavras, a ter a liberdade e paz que eu tinha antes de tudo isso que está acontecendo comigo. Meus irmãos, a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se ele semeia injustiça, ele vai colher injustiça, mas se ele semeia coisa boa, ele vai colher coisa boa. E que Davi, ele tinha consciência de que ele estava semeando coisa boa, e no tempo certo, Deus haveria de agir em seu favor, como de fato agiu, se você conhece a história de Davi, é uma história linda. Davi não faz nada contra Saul, Deus resolve todo o problema para ele, Deus cuida do seu povo, o que cabe a nós é integridade. Em quarto lugar, nós temos aqui um clamor de alguém que está confiando na justiça de Deus. Davi, ele continua a orar, mas agora ele expressa a sua confiança no caráter justo de Deus. É importante, meus irmãos, quando orarmos, nos lembrar do caráter justo do nosso Deus, que não inocenta o culpado, mas retribui cada um segundo as suas obras. Esse é um detalhe importante nos Salmos. Nesse caso, ele está clamando pela justiça, mas no geral, os salmistas, quando eles vão orar, eles pedem, eles choram, eles clamam, mas sempre você vai perceber que há um espaço para devoção, adoração, uma declaração de confiança. A situação dele está complicada, você já conseguiu perceber, mas ele tira agora um tempo, e é a parte mais longa do Salmo, ele tira uma parte do Salmo para falar para Deus sobre a sua confiança em Deus. Isso aqui é uma grande lição para nós. Quando você está perturbado, com a cabeça quente, angustiado por causa de problemas, nós nos esquecemos de lembrar de quem Deus é. Mas o que te mantém de pé,
diante das lutas, dificuldades, é lembrar quem Deus é. Lembrar do caráter de Deus, isso te mantém de pé. Isso enaltece a Deus, glorifica a Deus. E é isso que Davi vai fazer até o versículo 16, do 10 ao versículo 16. Como eu vou pegar todos eles, vamos por parte. Primeira coisa, Davi ele demonstra que confia na justa proteção de Deus. Versículo 10. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Davi estava sofrendo ataques maledicentes dos benjamitas, ou desse benjamita chamado Cuxi, mas ele confia que Deus o protegerá. Observe, ele declara: Deus é o meu escudo. Isso é uma declaração de fé. Deus é o seu escudo, ele está protegido. Deus não vai deixar o inocente sofrer impunemente. Ele clama, ele sabe que Deus vai protegê-lo. E ele novamente diz: Ele salva os retos de coração. Então Deus, ele é justo, e ele vai salvar aqueles que estão vivendo com integridade e vai proteger. Essa confiança, isso aqui é uma declaração de fé. Ele confia. Isso aqui é muito importante, é muito prático. Às vezes, aquele sentimento de indignação que vem sobre nós, porque estão passando a perna na gente, porque alguém agiu com injustiça com você, alguém agiu com maldade com você, e se fica indignado, mas às vezes a gente até diz assim: eu não mereço isso. Às vezes o seu amigo te passa a perna, e você precisa lembrar disso, lembrar que Deus é o seu escudo, e que Deus salva os retos de coração. Se você está íntegro nessa questão, fique em paz, Deus vai te proteger, você precisa crer nisso. O salmista não perdeu a fé, apesar de todos os ataques que ele estava sofrendo. Segundo lugar, ele confia na justiça de Deus. Então ele confia na justa proteção de Deus, mas confia na justiça de Deus. Versículo 11, Deus é juiz, é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Novamente uma declaração de fé. Essa confiança é intensificada pela certeza de que Deus é um juiz tão justo, que todos os dias ele sente indignação. As injustiças que há no mundo causam indignação em Deus todos os dias. Muitas vezes nós não entendemos, eu sei disso. Porque Deus não vem e acaba logo com toda a maldade que há no mundo? Bem, Deus tem os seus planos. Basta você saber que Deus é um juiz justo e que Ele não está nem um pouco satisfeito com as injustiças que estão ao nosso redor. E a própria Bíblia diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Atos 17:31. Esse Deus que é justo juiz e que fica indignado todos os dias com a corrupção na política, que fica indignado todos os dias com a corrupção no judiciário, que fica indignado todo dia com a malandragem, com a maldade, com a desonestidade, com a maledicência. Se Deus está indignado, você pode ter certeza que nada vai passar impune. Quantos de nós, quando assistimos o noticiário, a gente fica indignado com algumas coisas que acontecem no mundo? Deus muito mais. Só que a diferença entre eu e você, entre nós e Deus, é que nós ficamos de mãos atadas, Deus não. E um dia todos terão que prestar conta a Deus, todos. E ninguém pode fugir da mão desse Deus, ninguém. Em quarto lugar, ele confia na punição de Deus. Deus é juiz e Deus pune. Versículo 12 e 13,
Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco e tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. A ideia, o salmista está dizendo o seguinte: a punição de Deus, ela é inevitável sobre aqueles que não se arrependem. Agora observe o texto: se o homem não se converter, ainda há esperança. Ainda há esperança. Por mais terrível que as pessoas sejam e injustas que elas possam ser, se elas se arrependerem, há esperança. Aí é um detalhe maravilhoso aqui nesse texto, maravilhoso. Você já ouviu as pessoas dizerem assim, ó: aprontou, agora diz que é crente. Já viu essa expressão? Essa é a bênção da graça. Se essa pessoa que aprontou, se arrependeu e se converteu, se rendeu a Jesus Cristo, e arrependimento é reconhecer o seu erro, pedir perdão e voltar-se para Deus, essa pessoa, ela pode sofrer a consequência natural do seu pecado, mas não a ira de Deus. Sobre ela virá a misericórdia de Deus, porque aquele pecado que ela cometeu, Jesus já pagou por ele na cruz. Agora ela pode sofrer a consequência natural. Por exemplo, um assaltante de banco se converteu. Amém, glória a Deus, mas vai para a cadeia, não tem outro jeito. É a consequência natural. Isso aí não dá para fugir dela. Agora, a ira de Deus não será derramada sobre ele, porque já foi derramada sobre Jesus, lá na cruz. Então, sobre esse se arrependeu, ele está livre. Agora, aqueles que não se arrependem, aí o salmista, e Salmos é cheio de linguagem metafórica, isso é poesia, e a linguagem que ele usa é que Deus está pronto, como um guerreiro. Observe que ele diz que a espada está afiada, e a ideia é que ele já armou a sua flecha para a guerra, e já pegou as suas armas mortais. Aí é todo tipo de arma que você pensar na linguagem poética, e ele vai atirar as suas flechas de fogo. É a imagem de um poderoso guerreiro, que tem um exército poderoso e que vai destruir o inimigo. O que ele está dizendo é que Deus vai vir para cima. Isso é importante, porque às vezes nós temos uma visão de Deus, um Deus ali mole, que a turma enrola ele, sambalilove. Com Deus não. Se arrepender, a misericórdia o alcançará, não receberá a ira de Deus, porque já foi lançada sobre Cristo. Se não, vai ter que enfrentar o guerreiro, que vem com toda a força, ou seja, não tem ninguém que pode sobreviver o dia do julgamento de Deus sobre ele. É isso que o texto está dizendo. Em quinto lugar, o salmista confia e descansa na lei da retribuição. Versículo 14 e 16: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira, abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. O salmista, agora ele se baseia em duas metáforas para pintar o quadro dos ímpios como agentes da sua própria ruína. A ideia é que o mal foi tramado contra outra pessoa, e agora esse mal vai eclodir sobre aquele que tramou o mal. Aí ele usa duas metáforas. Uma tem a ver com a concepção. Ele usa a metáfora da mulher
que é grávida, está grávida. Ele diz que nasce o quê? Da maldade nasce a mentira, ou seja, a falsidade. Nessa metáfora, o que ele está dizendo é o seguinte: o mal, ele gera o mal, porque na metáfora, a mulher grávida gera um filho. É uma metáfora, tá? Presta atenção nas palavras aqui. Eis que o ímpio está com dores, é a ideia da mulher com dores do parto, de iniquidade concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Então, é uma metáfora poética. A ideia é que é uma mulher que está grávida e vai dar à luz. Só que nessa metáfora, o que ele está dizendo? A maldade que é gerada vai gerar mais maldade. Então, quem gera maldade, ou quem pratica maldade, concebe mais maldade ainda. Então, a maldade, ela atrai maldade. Isso é a lei da retribuição. É o que a Bíblia diz: aquilo que o homem semear, ele vai colher. Isso aí não tem nada a ver se é crente ou não crente. Qualquer um. Se você estudar, você vai colher. Se você não estudar, você vai colher também. Se você trabalhar, você vai colher. Se não trabalhar, não vai colher. A ideia é o seguinte: você vai colher aquilo que você planta. E o que o salmista está dizendo é o seguinte: ele está descansando nisso, o seu coração. Agora, quem que criou essa lei? Essa lei da retribuição? Deus. Por isso que ele descansa na justiça de Deus. Deus criou isso. A segunda metáfora é aquele que faz a cova. Só que a gente até usa essa linguagem aqui no Brasil, né? Você faz a cova e cai nela. É a mesma ideia. É alguém que fez a cova para o seu inimigo, mas ele é que cai na cova. Essa é a segunda metáfora que ele usa. Então, o que ele vem dizendo, do versículo 10 até o versículo 16, é que ele confia na justiça de Deus. E ele descansa o coração dele na justiça de Deus. Deus vai protegê-lo, Deus vai agir com justiça, Deus vai punir o ímpio, e a lei da retribuição não vai falhar. Ele descansa nessas verdades. Isso é alguém que conhece Deus. Quando você conhece Deus, você então passa a descansar. É importante nós conhecermos a Deus. E quando vier as lutas, as dificuldades, e você se vê cercado por injustiça, você deve acalmar o seu coração. Agora, há uma progressão na oração. É lindo isso aqui. Não sei se você conseguiu perceber a progressão. Ele ora com desespero, apesar que ele começa afirmando a sua confiança em Deus. Ele expõe a calúnia, ele pede que Deus se levante contra ele, limpa o seu nome, age com justiça, ele descansa no caráter de Deus. E como é que ele fecha agora? Ele fecha com adoração, uma adoração confiante na justiça de Deus. Versículo 17. Eu, porém, vamos ler junto, meus irmãos, até para você dar uma acordada aí, vamos ler junto? Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Esse eu, porém, contrapõe. O ímpio vai colher a maldade dele. Eu, porém, vou render graças ao Senhor. Agora, é lindo as palavras, eu gosto das palavras. Render graças. Quando a gente se sente injustiçado, parece que a gente fica com a garganta sufocada, e nós temos dificuldade de render graças a Deus. Mas o salmista não. E sabe por que não? Por que ele não tem dificuldade de render graças ao Senhor, mesmo sofrendo tanto? É porque o seu coração foi consolado ao meditar no caráter justo de Deus. Quando você se sentir sufocado, começa a meditar no Deus que você serve, o Deus que é justo, que é grande, que é amoroso, que é misericordioso, um Deus que é bom, um Deus que é gracioso. E você vai perceber que aquele peso, aquele sufoco começa a aliviar. E o salmista então
termina dizendo: eu, porém, renderei graças ao Senhor. Eu vou fazer isso segundo a sua justiça, eu vou fazer isso de acordo com a sua justiça, porque eu sei que o Senhor é justo, e eu vou cantar louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. E a palavra Altíssimo aqui nos remete àquilo que ele ora lá atrás, quando ele pede para Deus se levantar acima de todos e julgar o mundo com justiça. Eu vou cantar louvores àquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos, e que julga lá de cima com justiça toda a impiedade e maldade dos homens, e vai cuidar de mim. Essa percepção de quem é Deus traz paz no seu coração e traz nos seus lábios um novo cântico de louvor ao nosso Deus. Concluindo, sabe de alguém que foi injustiçado nessa terra, muito mais do que Davi, muito mais do que qualquer um de nós possa algum dia ser? O Senhor Jesus. Davi foi injustiçado, mas ainda é pecador, e a gente sabe que Davi teve muitas falhas, mas o Senhor Jesus nunca teve uma falha sequer, nunca, mas ele foi julgado, sentenciado e condenado injustamente. O próprio Nero reconheceu a sua inocência ao declarar que não vejo nesse homem crime algum. Agora ele fez isso, ele se deixou morrer por causa de mim e por causa de você. O Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz a maldade dos nossos pecados e a maldade de pessoas injustas que estavam ao seu redor, por causa do seu egoísmo, da sua incredulidade, que conspiraram contra o nosso Salvador. Mas ele fez isso para que nós pudéssemos ser poupados da ira de Deus. Ele sofreu injustamente, mas para o nosso bem, para que nós pudéssemos descansar, sabendo que um dia toda justiça vai prevalecer. Infelizmente, nesse mundo amaldiçoado pelo pecado, injustiças são coisas recorrentes, mas porque Cristo sofreu injustamente em meu lugar e no seu lugar, nós temos esperança de que um dia vamos morar num lugar que a Bíblia descreve, de novo céu e nova terra, nos quais habita o quê? Justiça. Nós vamos morar num lugar que não há injustiça, porque Jesus morreu injustamente em nosso lugar. E até que a justiça final de Deus se manifeste, nós podemos, como aprendemos nessa noite, confiar em nosso Deus, pleitear a nossa causa e descansar no cuidado do nosso Deus, rendendo louvor e adoração ao juiz de toda a terra. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Deus santo, Deus justo, Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Porque apesar de tantas injustiças que nos cercam nesse mundo, nós podemos descansar sabendo que o Senhor olha para nós, e que o Senhor vai sempre agir de acordo com o seu caráter justo, e possamos descansar sabendo que a impunidade, a injustiça e a maldade do mundo não vai ficar impune. Um dia o Senhor vai julgar essa terra e julgará com justiça, e que possamos, ó Deus, apesar das lutas, dificuldades que possamos enfrentar, cantar louvores ao Senhor, confiar que o Senhor é justo, e que o Senhor governa com justiça, e olha para nós,
olha para o seu povo e cuida do seu povo. Nos ensine a orar, ó Deus, como salmista, quando a situação ficar difícil, que possamos aprender com os salmos a falar com o Senhor, a nos aproximar do Senhor e encontrar paz e descanso para o nosso coração. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos no nome de Jesus e por amor de Jesus. Amados irmãos, ide agora em paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, e o poder e a consolação do Espírito esteja sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.